trecho é da Revista Espírita de janeiro de 1858. O tema: diferentes formas de manifestação. Os espíritos atestam sua presença de várias maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor elevação. Todos os fenômenos de que teremos ocasião de tratar ligam-se naturalmente a um ou outro desses modos de comunicação. A ação oculta, quando nada tem de ostensivo, por exemplo, as inspirações ou sugestões de pensamentos, a influência sobre os acontecimentos, a ação patente ou manifestação, quando é de qualquer maneira provável. Manifestações físicas ou materiais são as que se traduzem por fenômenos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamentos de objetos. Essas, frequentemente, não trazem nenhuma mensagem, só têm por objetivo chamar a atenção. Manifestações visuais ou aparições, quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem ter nenhuma das propriedades conhecidas da matéria. Manifestações inteligentes, quando revelam um pensamento. Toda manifestação que tem sentido, mesmo quando não passa de um simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, corresponde a um pensamento ou obedece a uma vontade. É uma manifestação inteligente. As comunicações são manifestações inteligentes que têm como objetivo uma troca de ideia entre o homem e os espíritos. A natureza dessas comunicações varia segundo a elevação ou a inferioridade, o saber ou a ignorância do espírito que se manifesta, e conforme a natureza do assunto de que se trata. Podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. As comunicações frívolas procedem de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais malandros do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. As comunicações grosseiras traduzem-se por expressões que chocam o decoro, procedem de espíritos inferiores ou que ainda não se despojaram de todas as impurezas da matéria. As comunicações sérias são graves quanto ao assunto e à maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de trivialidade. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tem um fim útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo séria. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objetivo é um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para tirar-se proveito real dessas comunicações, devem elas ser regulares e seguidas com perseverança. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os ajudam, ao passo que deixam aos espíritos levianos a tarefa de divertir com suas facécias aqueles que não veem nessas manifestações senão um passatempo. Só pela regularidade e pela frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos entretemos, bem como o grau de confiança que merecem.
Se é necessário ter experiência para julgar os homens, mais ainda o é para julgar os espíritos. O texto traz para nós uma reflexão sobre como é a abordagem dos nossos irmãos desencarnados. Contudo, nós somos espíritos e estamos encarnados. Essa mesma lista pode ser utilizada com os mesmos conceitos para os nossos irmãos, para as nossas relações aqui no Terra-Terra. Quantos dos nossos irmãos chegam para nós com uma linguagem mais frívola ou grosseira? Cabe a nós sintonizarmos e buscarmos a compreensão com aqueles nossos irmãos que podem nos esclarecer, que podem nos auxiliar na nossa elevação moral. E nós também podemos fazer o mesmo, influenciando sempre para o bem. Queridos irmãos, acredito que se vale para a espiritualidade, se vale para nós, reflita principalmente sobre como a informação, como a doutrina dos espíritos está chegando para você da forma e pelo caminho do virtual. Hoje temos filmes, temos muitos perfis, temos muitos youtubers falando sobre o espiritismo. Alguns são muito sérios, outros nem tanto. Cabe a nós avaliar a qual seguir. Se esse conteúdo for interessante para você, siga, compartilhe, ative o sininho, se inscreva e até um próximo tema.